Oi, pessoal, tudo bem? Eh, Vamos acompanhar aqui a matéria, então, das últimas páginas de ciências que a professora pediu para vocês, e foi da 60 a 63. A professora ficou essa semana aí passada sem gravar a aula, porque hoje eu ainda estou até falando um pouquinho diferente, não perceber. Eu precisei fazer uma cirurgia na boca. A professora está passando um pouco de mal ainda, porque ela arrumou uma dor na boca que eles achavam que era do dente, né? Aí eu fui no dentista, fiz um monte de exame, fiz até uma cirurgia e agora a dor não é do dente. Agora eu vou ter que ir no médico, descobrir de onde que vem a dor. Então, a professora tá um pouquinho sofrendo aqui esses dias ainda, sabe? Fui, olha só para vocês verem, fui em 5 dentistas diferentes. E agora eu vou no médico segunda-feira, que é o dia que essa aula vai estar sendo postada. Torçam por mim aí, tá? Orem pela professora para o médico descobrir o que a professora tem. Então, a professora ficou distante esses dias sem gravar aula, mas é por isso, tá? Então, vamos aí fazer a leitura juntos aí dessas páginas das 60 a 63 do livro. Alimentação e sobrevivência. A alimentação de alguns animais é bastante restrita. Por exemplo, o urso panda, que se alimenta quase exclusivamente de bambu. Se a fonte principal de alimento desses animais se esgotar, eles podem ser extintos. Então, restrita significa limitada, reduzida, que não é tudo, só algumas coisas. Há também animais que consomem diversos tipos de alimentos. Os pombos, os pardais, as baratas e os ratos, por exemplo, conseguem se alimentar de uma ampla variedade de alimentos. Essa característica, entre outras, faz com que eles se adaptem a diversos ambientes, como as cidades. Então, a gente viu que tem 2 tipos de animais. Os animais que comem só algumas coisas e tem que manter aquela dieta fixa, que se substituir aquilo, eles não vão sobreviver, eles não conseguem se alimentar de outras coisas. Isso faz com que eles sejam mais vulneráveis à extinção. E tem também os animais que comem qualquer coisa, como os ratos, as baratas. Nós, seres humanos, né, que conseguimos nos adaptar a vários tipos de alimentação. Então, aqui nós temos o panda, a jacutinga, que são 2 animais que têm alimentação restrita, está falando aqui na legenda. O panda come o bambu e a jacutinga ela se alimenta do fruto do palmito jussara. Então, a diminuição das florestas de bambu tem feito o panda entrar em risco de extinção, assim como essa jacutinga. E aqui, ao contrário, nós já temos os pardais que foram trazidos da Europa para combater insetos, justamente porque têm uma resistência muito grande e uma flexibilidade, se alimentam de qualquer tipo de coisa, e então eles sobrevivem com mais facilidade. Nós temos aqui o 3. Você concorda com a frase a seguir? Explique. Animais que têm dieta restrita são mais vulneráveis à extinção. Então, essa frase é verdadeira, né, pessoal? Vocês têm que explicar que, como eles comem um só tipo de coisa, se aquela coisa desaparecer, eles ficam sem poder se alimentar. E sem se alimentar, um ser vivo consegue viver. Agora nós temos aqui o caso da mariposa esfinge de Morgan. Então, essa mariposa aqui, nesse texto está explicando que ela é uma mariposa que existe em Madagascar, no continente africano, e ela tem uma tromba. Por onde ela se alimenta, né, igual o pernilongo não tem aquele bico que pica a gente, né, o nome dessa tromba é propóside. E é isso que esse inseto usa para se alimentar. E a propóside dessa mariposa esfinge de Morgan, ela mede 25 centímetros de comprimento. E lá em Madagascar também tem uma orquídea, que é essa orquídea aqui, ó. Ela tem esse tubo onde ela produz o néctar, que também tem 25 centímetros de comprimento. Olha só que interessante.
A orquídea, como a gente é uma flor, e como a gente sabe, as flores precisam ser polinizadas. E os insetos, né, são os grandes polinizadores das flores. Sem os insetos, as flores não conseguem ser polinizadas e se reproduzir. Então, a orquídea precisa que algum inseto venha polinizá-la. Só que o tubo dela é muito comprido e só a mariposa esfinge de Morgan é capaz de fazer isso. Então, a mariposa esfinge de Morgan tem a proposta dela do tamanho exato dessa orquídea. As duas têm uma relação. Olha que interessante. Uma precisa da outra e uma se beneficia com a ajuda da outra. Então, é bem legal a relação desses dois seres vivos. Aqui nós temos a página 62 falando como é feita a fotossíntese, né? Então, vamos ler junto aí, pessoal. As plantas produzem seu próprio alimento. Assim como os animais, as plantas precisam de energia para viver. Mas, diferentemente deles, que se alimentam de seres vivos ou de restos de seres vivos, as plantas produzem o próprio alimento. Esse processo de produção do alimento em plantas chama-se fotossíntese. Para ocorrer a fotossíntese, as plantas usam água e gás carbônico do ambiente. A água é absorvida do solo por meio das raízes, e o gás carbônico é retirado da atmosfera, geralmente pelas folhas. Para realizar a transformação de água e gás carbônico em alimento, as plantas usam a energia da luz do sol. Elas aproveitam a luz por meio de uma substância verde chamada clorofila. A cor verde nas plantas se deve à presença dessa substância. Então, na presença de luz, algumas células das plantas conseguem combinar a água e o gás carbônico para formar carboidratos, que são a fonte de energia das plantas. Açúcar e amido são exemplos de carboidratos. Então, carboidratos vêm do carbônico, que é do gás que existe na atmosfera, tá? Então, nós também precisamos de carboidratos para nos alimentar, eles também são a nossa fonte de energia, a gente encontra ele, por exemplo, no açúcar e no amido. Na fotossíntese, as plantas liberam gás oxigênio. Como a fotossíntese só ocorre na presença de luz, a planta não produz alimento nem libera gás oxigênio se for mantida no escuro. Outras substâncias absorvidas do solo são os nutrientes minerais, o ferro, cálcio, várias coisas estão no solo, são os minerais que estão no solo que as plantas absorvem. Eles são usados na produção das estruturas do corpo da planta. Então, aqui nós temos o esquema mostrando. As plantas precisam de luz para transformar a água e o gás carbônico em alimento. Nesse processo, as plantas liberam gás oxigênio no ambiente. O gás carbônico retirado da atmosfera é geralmente retirado pelas folhas. A luz do sol é captada por meio de uma substância chamada clorofila. Na presença de luz, a clorofila entra em ação e combina a água e o gás carbônico para formar um tipo de carboidrato, que é a fonte de energia das plantas. Então, vamos aí corrigir a página 63, que é a última. 1. O que aconteceria em uma planta em um ambiente sem gás carbônico e um ambiente sem luz? Então, em ambos os casos, a planta morreria, porque ela precisa do gás carbônico para combinar com a luz para formar carboidrato, que é a fonte de energia dela. Então, sem uma dos dois ingredientes, ela não tem como produzir alimento. 2. De onde vem a energia utilizada pelas plantas no processo de fotossíntese? Vem da luz do sol. 3. A batata e arroz são alimentos ricos em carboidratos. Explique de onde vêm os carboidratos desses alimentos. Então, a gente já viu lá que os carboidratos desses alimentos vêm da combinação do gás carbônico da atmosfera com a luz do sol, feito através do processo de fotossíntese. E aqui vocês teriam que desenhar uma planta mostrando um esquema, tipo esse aqui, ó. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. A professora está com muita saudade de vocês. Não se esqueçam aí das orações aí pela professora, tá? Que ela vai no médico, se Deus quiser, o médico vai descobrir o problema dela para ela estar boa de novo aí para as nossas aulas, tá bom?
Um beijo para vocês e até a próxima.